Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Meu nome é Dr. Paulo Egídio e sou especialista em urologia e já me dedico às disfunções sexuais há mais de 25 anos. Hoje eu vou falar o porquê a prostatectomia ou cirurgia da próstata pode predispor à colocação de uma prótese peniana. Por que a retirada da próstata pode causar disfunção erétil? Quando a prótese peniana pode ser a solução para um paciente após a prostatectomia? Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder um formulário no meu site. Em até 24 horas consigo enviar uma análise prévia do seu caso no seu e-mail. Vamos ao vídeo. O homem pode desenvolver a disfunção erétil após a cirurgia da próstata. Geralmente, a necessidade da cirurgia da próstata é com o avançar da idade. E o avançar da idade por si só já é um fator de risco para a disfunção erétil. Mas por que a remoção da próstata aumenta ainda mais esse risco, apesar da idade? A próstata é uma glândula que parece uma maçã logo abaixo da bexiga. Então, a urina passa no interior da próstata até ser eliminada pelo pênis. A remoção da próstata, principalmente a cirurgia chamada prostatectomia radical, a remoção completa da próstata, os nervos que vêm para o pênis, para a ereção, eles passam muito próximo à próstata, muito próximo, para ir até o pênis e levar a mensagem do nosso cérebro para produzir a vasodilatação no pênis. Então, os nervos que são comprometidos da cirurgia da próstata são os nervos da ereção, não é o nervo da sensibilidade do pênis. A sensibilidade do pênis continua. E o nervo que compromete na cirurgia da prostatectomia radical é o nervo da ereção, que faz a vasodilatação dentro do pênis a partir de um estímulo erótico. Então, se esses nervos são danificados, além do fator de risco do paciente já ser mais idoso, pode levar a uma disfunção erétil ou piorar a disfunção erétil que você já tinha. Existe tratamento para disfunção erétil após a prostatectomia radical. Tratamentos que vão solucionar o seu problema, seja os comprimidos, seja os injetáveis ou até o implante da prótese peniana. Após a cirurgia da próstata, é recomendado que você faça uma reabilitação da sua função erétil. É como se fosse uma fisioterapia após uma cirurgia ortopédica. Então, após a cirurgia da próstata, deve-se iniciar um tratamento de reabilitação da função erétil com medicamentos, às vezes com equipamentos como vácuo, utilização de injeções intracavernosas ou pomadas para produzir melhor fluxo no pênis e, com isso, manter uma função erétil. Se esses medicamentos não funcionam ou as respostas são muito ruins, a indicação da prótese peniana é a solução para você que não responde ao medicamento ou responde parcialmente ao medicamento, a ponto de não oferecer uma boa função erétil. Mas o que é uma boa função erétil? Não é somente ter uma ereção, é ter resistência vertical com a ereção que você tem. Você tem resistência vertical para ter função penetrativa. Não basta o pênis apenas encorpar, que nós chamamos de tumescência. Se ele não tem resistência vertical, você não tem uma boa função erétil e, portanto, precisa ser tratado. O que acontece com o tamanho e o calibre do pênis após a cirurgia da próstata? Os tecidos do pênis, eles precisam de um bom fluxo sanguíneo, uma boa oxigenação desses tecidos. Lembrando que nós, quando temos uma função erétil, uma ereção boa, nós temos de 3 a 4 ereções durante o sono. Existe uma fase do sono, por isso que o sono é importante para manter uma boa função peniana. Não só para o controle hormonal, como também essas ereções noturnas. Elas levam oxigênio e oxigenam os tecidos penianos. O que acontece com muita frequência após a cirurgia da próstata, especialmente a prostatectomia radical, com o acometimento dos nervos. Geralmente, esses pacientes diminuem ou passam a não ter até as ereções noturnas ou matinais. Essa falta de fluxo para oxigenar os tecidos penianos é responsável por, em até 20% dos casos, desencadear o que nós chamamos de fibroses. Fibrose significa que os tecidos do pênis
vão perder elasticidade. Eles não vão esticar mais como esticavam antes. E, consequentemente, com o tempo pós-prostatectomia radical, se a sua função erétil não voltar logo, o risco começa a ser cada vez maior de ter fibroses, retrações no pênis, afinamentos e, consequentemente, piorando as dimensões do seu pênis e dificultando a cirurgia do implante da prótese peniana. Portanto, você que fez uma prostatectomia, especialmente a prostatectomia radical, você precisa de um acompanhamento precoce, desde cedo, um tratamento de reabilitação da sua função erétil, para manter os tecidos oxigenados e, com isso, minimizar esse risco de fibroses e retrações penianas com o tempo do pós-prostatectomia radical. Reforçando, fiz a cirurgia da próstata. Qual a minha tarefa? O mais precoce possível. Fazer a reabilitação peniana. Não só do controle urinário, com exercícios para fortalecer o esfíncter, mas também da função erétil. As duas coisas têm que caminharem juntas, o mais precoce possível após a cirurgia da próstata. Então, esse aconselhamento e essa reabilitação para manter a oxigenação nos tecidos penianos são fundamentais para aumentar o grau de preservação da sua função erétil e, portanto, minimizando o risco de precisar de uma cirurgia e também a preservação das dimensões do pênis. Porque a falta de oxigenação nos tecidos penianos estão associadas à retração dos tecidos penianos. E aí o seu pênis vai ficando menor e mais fino. Sei que a reabilitação após uma cirurgia da próstata envolve aspectos psicológicos, de autoestima e que você tem que ter força de vontade e, com a ajuda do médico, buscar reabilitar todos esses dois aspectos, seja a função urinária, seja a função erétil, para que você mantenha a autoestima em alta, a sua saúde sexual em alta. Não deixe de procurar ajuda. Converse com seu médico sobre essa reabilitação. E como fica o implante da prótese peniana após a cirurgia da próstata? Quando que eu devo fazer esse implante? Tudo isso segue uma avaliação muito criteriosa, individualizada e personalizada para cada paciente. Veja, se você já tinha uma disfunção erétil, já tomava medicamentos e faz a cirurgia da próstata, a chance de você se reabilitar e voltar a ter uma função erétil boa é muito menor. Se você é mais idoso e já tem a disfunção erétil e pela idade, que é outro fator de risco, ou tem outras comorbidades, já é diabético, ou já é hipertenso, ou é obeso, tem distúrbios hormonais, existem fatores de riscos que estão associados ao problema na próstata e o avançar da idade. E a sua função erétil, muitas vezes, já não via boa. Nesse caso, a chance de você precisar de um implante de uma prótese peniana é muito alta. Muito alta. E a reabilitação nesses casos tem que ser feita com muito critério e por um período de avaliação curto. Ou seja, se a medicação oral não funciona, a injetável não funciona, vai ficar esperando o quê? Esperando o pênis cada vez retraindo mais, ficando menor e mais fino, dificultando o implante da prótese peniana? Não faz sentido. Agora, se você é jovem, vai precisar fazer mais a cirurgia da próstata e ainda é mais jovem, antes dos 60 anos especialmente, e tem uma boa função erétil no pré-operatório, a chance de uma reabilitação, de você preservar a boa função erétil é muito mais alta. A chance de você precisar de um implante é menor, mas não é 100%. Qual é o critério? O critério é bom senso, avaliação criteriosa e personalizada, iniciar o mais precoce possível a reabilitação da função erétil com medicamentos, com vácuo eventualmente, com injetável e um acompanhamento próximo dessa reabilitação. Porque se existe uma resposta ruim, já tem que começar a trabalhar a opção do implante como uma necessidade e cada vez mais provável. E com isso, a gente consegue restabelecer a sua função erétil, a sua autoestima, a sua autoconfiança. E você vencer essa etapa difícil de um paciente submetido à cirurgia da próstata. Portanto, não deixe de conversar com o seu médico. Não deixe de procurar ajuda. Não fique esperando. Busque ajuda e vamos solucionar, sim, a sua função erétil. Os pacientes operados da próstata é uma cirurgia abdominal. Então, a colocação do reservatório da prótese inflável nos pacientes submetidos à prostatectomia radical, seja ela aberta, laparoscópica ou robótica, exige um preparo especial do cirurgião. Por quê? Porque ele vai ter um acesso mais difícil
para colocar esse reservatório na prótese inflável. Eu publiquei um estudo junto com um colega do Porto, de Portugal, publicamos na Revista Espanhola de Andrologia, sobre a colocação desse reservatório, os cuidados, o melhor local de se colocar para evitar complicações e obter o melhor resultado do implante da prótese inflável no paciente pós-prostatectomia radical. Não deixe de ver esse estudo e entender o quanto isso mudou a abordagem para a colocação da prótese com segurança no paciente que fez cirurgia abdominal. E como fica o orgasmo e a ejaculação nos pacientes que foram submetidos à cirurgia da próstata, especialmente a prostatectomia radical? O orgasmo é uma sensação cerebral. Eu costumo usar o termo, é a sensação que está entre as orelhas. Essa sensação do prazer, do gozo, do orgasmo, ela continua nos pacientes submetidos à cirurgia da próstata. O que acontece? É a alteração principalmente da ejaculação. Ejaculação é a eliminação do esperma, do sêmen. Como a próstata é removida, não ocorre mais ejaculação, que a ejaculação é entre as pernas. Então não tem ejaculação entre as pernas, mas continua tendo o prazer, que é o orgasmo, entre as orelhas. Mas para isso, o paciente tem que ter autoconfiança, ele tem que ter erotização e vencer com a reabilitação as fases do pós-operatório até ele ter e recuperar a função de orgasmo e de prazer e a função erétil. Se ficou alguma dúvida sobre a relação da prótese peniana com a cirurgia da próstata, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos!